para o cliente. Então é muito importante que você volte com o Bruno Rocha e assine o canal para saber. Somos 4 irmãos. Ainda faremos extinção de condomínio com 2 lotes. Posso fazer hold com a minha parte? Tenho 2 filhos maiores. Bom, quando você fala que vai fazer extinção de condomínio, Maria, eu estou supondo, tá, que vocês receberam isso em condomínio, talvez por inventário dos pais de vocês. Vai fazer essa extinção ou para venda ou para separar isso nos lotes para que cada um fique com a sua parte. Bom, como que está hoje, provavelmente? Provavelmente esses 2 lotes estão registrados em seu nome dos seus 3 irmãos. Hoje, do jeito que está, você já pode fazer a hold para os seus filhos e de qualquer outro patrimônio que você tem em seu nome. Você vai fazer da cota parte que está registrada em seu nome. Não tem problema nenhum. Você pode fazer o planejamento patrimonial. Agora, vocês já começaram o processo de divisão de condomínio, de divisão desse patrimônio, ou tem um processo judicial de extinção de condomínio acontecendo. Aí nós temos que analisar em que pé que está esse processo, para ver se nós não vamos precisar esperar acabar isso para poder fazer o seu planejamento patrimonial de forma adequada. Quando é só um filho, tem que fazer inventário? Mas é muito comum essa pergunta. As pessoas tendem a achar que porque tem apenas um filho e o patrimônio vai ser todo dele, eu falo isso na palestra, né? O patrimônio deveria ser dele, efetivamente. Acham que não vai precisar fazer inventário, mas vai precisar sim. Se o seu filho quiser registrar esse patrimônio no nome dele, tiver interesse de vender algum dia lá na frente, ou fazer qualquer coisa com esse patrimônio, ele vai ter que registrar isso, regularizar isso. Para regularizar, vai ter que fazer inventário. E eu costumo dizer o seguinte, quando você tem apenas um filho, a bomba é até maior. Sim, porque a bomba recai sobre um único filho. Então, aqueles 20% a 40% que eu mostrei para vocês na palestra sobre o valor do patrimônio, vocês lembram o caso que eu trouxe lá era de um filho. R$383 mil o custo do inventário para um filho. Justamente, não tinha condição. Teve que vender o único imóvel da família para poder pagar o custo do inventário. Então, sim, vai ter que fazer inventário e eu digo que a bomba vai ser ainda maior. Se vocês puderem deixar isso planejado para o seu filho de alguma forma, eu sugiro, tá? Eu sugiro que não deixem essa bomba para eles. A grande questão da holding familiar é que os bens, depois do sistema pronto, os bens não vão precisar ficar mais mudando de dono. Você não vai precisar mais ficar indo em cartório de registro de imóveis. Cada inventário que a sua família tiver, ou cada vez que seus netos forem assumir isso. Claro, eu supondo que seus filhos tenham o mesmo interesse seu de continuar esse planejamento. O que a gente tem hoje? Hoje você vai lá, compra um imóvel em nome da sua pessoa física, vai lá e registra o imóvel. Aí você não está mais aqui, passa isso para os seus filhos. Seus filhos vão lá, tem que registrar isso em nome do seu nome. O que a gente tem hoje, na verdade, são matrículas de imóveis antigos com aquele monte de gente registrado. Não precisa ser assim, porque existe uma pessoa no direito brasileiro que tem vida eterna, que é a pessoa jurídica. Ela só vem a óbito por vontade dos sócios. Então, em nome de quem que ficam esses bens? Esses bens ficam em nome da empresa que a gente cria, do cofre. Eles vão ficar sempre em nome desse cofre. O que é transmitido é sempre a administração disso, a possibilidade de fazer a gestão disso. E a economia disso ao longo de gerações é absurda. A gente traz aqui para vocês a economia disso de uma geração para outra. Mas isso ao longo de várias gerações, a economia chega a ser absurda, tão grande. Então, assim, respondendo a sua pergunta, os bens ficam em nome dessa pessoa jurídica, desse cofre que a gente cria para poder permitir o planejamento patrimonial. Se o sócio da empresa vier a falecer, vai ter que fazer inventário das cotas sociais. Essa é a pergunta simples. Vocês lembram da regra? A regra geral qual que é? Se você tem bens e morre, seus filhos não têm opção a não ser fazer o inventário. E as cotas sociais de uma empresa são bens. Mas isso não é holding familiar. Holding familiar não é colocar seus bens numa empresa. Holding familiar é um sistema. E para você criar esse sistema, você tem que seguir no segundo passo, que é criar o gatilho. Então, vamos pegar agora essa situação num sistema de holding familiar. Num sistema de holding familiar, nós temos 2 casos que podem estar se referindo. O primeiro é o falecimento dos pais. Aquelas pessoas que criaram a holding familiar para os filhos, ou os donos do imóvel, dos bens que criaram para poder beneficiar os herdeiros, ou para quem eles queriam deixar, para que eles amam e queriam deixar isso. E uma segunda situação é no caso do falecimento do filho, ou de para quem você deixou esse patrimônio, uma situação dessa. Primeiro caso, se os pais vierem a óbito, o que vai acontecer é o acionamento do gatilho que a gente cria, sendo feito de maneira correta. Ou seja, os filhos vão assumir
esse patrimônio diretamente, porque a gente já criou esse gatilho nesse sistema. Os pais não são sócios da empresa, eles não têm cotas a inventariar mais. São apenas os administradores disso, eles têm poder sobre isso. O poder disso passa para os filhos. Ok? Agora, se os filhos ou os herdeiros vierem a óbito aí, Deus me livre, né, gente, a gente pensar isso. Mas se eles vierem e os pais ainda estiverem vivos, holding familiar, o sistema de holding familiar é algo tão individualizado e imutável que a gente consegue permitir até mesmo que não precise fazer o inventário das cotas sociais desse filho. Primeiro, se os pais estiverem vivos, os pais podem voltar com esse acervo para o patrimônio deles e refazer o planejamento patrimonial para os netos, por exemplo, ou para alguma outra pessoa, digamos que seja um filho. Não precisa fazer um inventário do filho, eles podem pegar de volta. Agora, se o gatilho já foi acionado e os filhos vêm a óbito, se eles não tiverem utilizado da mesma prerrogativa que os pais tinham de fazer o planejamento patrimonial para os filhos deles ou para os seus netos, ou de alguma forma, aí sim vai ter que ser inventariado as cotas. Então, assim, é importante sempre que o planejamento seja bem feito e vá até o final, porque senão, realmente, as cotas são os bens que vão ter que ser inventariados pelos donos da empresa. A ideia é que quem administra isso são os donos do patrimônio, quem está fazendo isso para os seus filhos. Lembre-se, se o planejamento patrimonial está tirando o poder do dono do patrimônio, qualquer poder do dono do patrimônio, o planejamento está errado. Então, sim, quem vai administrar isso é você. Agora, é importante, quando a gente fala administrador da empresa, não é uma função, uma atividade que você vai ter trabalho, tem que ficar juntando balanço. Não é isso. Lembre-se, é uma empresa que não faz nada. A empresa não vai ter atividade comercial que vai precisar de um administrador profissional. A gente brinca no time Hold Brasil, que eu faço parte, que a única coisa que tem que mudar na vida dos nossos clientes é o nome que vem no IPTU. O resto, sua vida continua normal. Você não altera a sua vida por causa da constituição disso. Isso é só um lugar onde está guardado o patrimônio e está feito o planejamento sucessório.